Olá pessoal, bem-vindos à aula de Química. Na aula de hoje a gente vai continuar falando de cálculo estequiométrico e na última aula a gente viu as relações entre quantidade e matéria e agora a gente vai fazer relações entre massas, certo? O cálculo estequiométrico ele trata de medidas de quantidades, né? Então a gente viu em quantidade de mol na outra aula, só que isso não traz, digamos, muita aplicabilidade prática para o nosso dia a dia, já que as unidades que a gente conhece de fato são unidades de massa para medida de, de quantidades, né? Então, a gente usa grama, quilograma, tonelada, enfim. Ah, por conta disso, a gente também tem as relações que a gente pode utilizar para, digamos que, traduzir mol para, ah, para massa, né? E vamos começar fazendo um exemplo para entender melhor isso e ir treinando isso, certo? Veja só. Primeiro, as massas que a gente vai utilizar dos elementos, elas são encontradas na tabela periódica e aí a gente pode obter esses valores de forma simples e fácil. Então, por exemplo, a massa molar do N2. A massa molar do N2 é duas vezes a massa molar do nitrogênio. Né? N2 quer dizer que eu tenho 2 nitrogênios, ou seja, cada nitrogênio vale 14, portanto a massa do N2 é 28. A massa da amônia. Cada nitrogênio vale 14, cada hidrogênio vale 1. Eu tenho 3 hidrogênios, portanto 3. Então, 14 mais 3 dá 17. Então a massa do nitrogênio é 14, a massa da amônia é 7. Esse exemplo é o seguinte: qual é a massa de nitrogênio em gramas produzida a partir de 10 gramas de nitrogênio? Qual a massa de amônia em grama produzida a partir de 10 gramas de nitrogênio? Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente escreve a equação química, né? Ela que vai descrever todos os parâmetros da nossa reação. Para a produção de amônia, a gente precisa de nitrogênio e hidrogênio. Então, combinando nitrogênio e hidrogênio, produz amônia. A equação está balanceada. Veja, eu tenho 2 nitrogênio aqui, 2 vezes 1, 2 nitrogênio aqui. Eu tenho 2 vezes 3 aqui, ó, 6 hidrogênio. Então, aqui eu tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênio. A equação está balanceada, a mesma quantidade de átomo dos dois lados. Então, a gente já tem aqui as massas. Ó. Eu quero saber o seguinte: qual a massa de amônia produzida a partir de 10 gramas de nitrogênio? Então, eu destaquei aqui o que a gente vai utilizar, ó, nitrogênio, amônia, certo? Beleza. Então, eu já descrevi aqui ó, que o N2 equivale a 28 gramas. Né? A gente encontra essas massas aí, essa massa molar de cada elemento na tabela periódica. Portanto, 28 gramas de nitrogênio, certo? Vai produzir quanto de amônio? Vai produzir duas vezes a massa de amônio. Por que duas vezes? Porque aqui cada combinação dessa produz duas dessas. Né? Cada 1 mol de nitrogênio, 3 mol de hidrogênio, produz 2 mol de amônio. Então, se 1 mol de nitrogênio produz 2 e 1 mol equivale a 28 gramas, 2 mol equivale a 17 vezes 2. Né? Então, beleza. Se 28 produz essa quantidade, eu quero saber quanto que será produzido quando eu tiver 10 gramas de nitrogênio, certo? Então vai ser X, que a gente não sabe ainda. Aí a gente faz aqui meios pelos extremos, ó, esse por esse por esse. Então a gente tem 28x igual a 10 vezes 2 vezes 17, certo? Isso vai dar, como resultado final, 12,14 gramas. Como que a gente chegou nesse resultado final? 10 vezes 2 dá 20. Aí a gente faz 20 vezes 17 e depois divide por 28. E aí vai dar esse valor aqui de grama, certo? Então vejo que é algo que obedece à lei das proporções constantes e à lei da conservação das massas Lavoisier, já que se eu tenho 28 aqui
Isso aqui vai produzir 34 gramas, então se 28 produz 34, 10 vai produzir 12, né? Vamos seguindo. Nesse caso de estequiometria, quanto mais exemplo a gente fizer, quanto mais a gente praticar, quanto mais conta a gente fizer, mais rápido a gente vai aprender. Então não tem muito segredo para esse conteúdo, não tem muito o que fazer de teoria. O que a gente precisa fazer é praticar, é fazer exercício e fazer exemplo, certo? Então por isso a gente vai fazer mais exemplo. Qual a massa de oxigênio necessária para queimar completamente 161 gramas de etanol? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, quando a gente está numa reação de combustão, uma reação de queima, a gente vai ter o combustível, vai reagir com o oxigênio. Deixa eu pegar aqui o apontador. E vai produzir CO2 e água. Uma reação de combustão sempre vai ser nesse esquema aí, certo? Aqui a reação já está balanceada. 1, 3, 2 e 3. Se a gente for ver, todos os elementos aí vão estar na proporção correta. Então, não tem muito o que fazer mais. Ok. Aí, se a gente for verificar as massas de cada elemento, o carbono tem massa 12 na tabela periódica, o hidrogênio tem massa 1, o oxigênio tem massa 16. Então, se a gente fizer aí a conta, o etanol tem 2 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, a massa dele vai ser 46. Se a gente somar 12 mais 6 mais 16, vai dar 46. O oxigênio tem massa 16. Eu tenho 2 oxigênios aqui, então 32. Aqui, cada carbono tem, o carbono tem massa 12, mais 16 mais 16, então vai dar 44. E a água aqui, o oxigênio tem massa 16, o hidrogênio tem massa 1 cada, então vai dar 18, certo? Esses números aqui são os coeficientes que estão aqui, ó. Cada coeficiente aqui escrito, certo? Quando é um, a gente é opcional, não é obrigatório colocar, já que não vai mudar no valor. Ok. Então, beleza. Eu quero saber, ó, sempre quando a gente vai fazer um cálculo estequiométrico, a gente tem que entender o que a pergunta dá e o que ela quer da gente. Então, ó, eu quero saber qual é a massa de oxigênio. Então, a minha pergunta vai estar relacionada a isso aqui, ó. Qual é a massa de oxigênio? E aí, qual é a outra relação? Qual é a relação que a gente vai fazer com o oxigênio? Aí a gente vem aqui, ó. Qual a massa de oxigênio necessária para queimar completamente 161 gramas de etanol? Então, a minha relação vai ser oxigênio, etanol, certo? Depois que você descobre qual é a relação, as contas são extremamente simples, são contas de multiplicação, contas de mais, então não tem muito segredo. Então, ó, se 46 gramas do etanol precisa de 3 vezes 32 do oxigênio para queimar, se eu tiver 161 gramas do etanol, quanto de oxigênio eu vou precisar para essa queima nessa proporção? Então a gente faz o que? Meios pelos extremos aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. A gente faz aqui, ó, meios pelos extremos. Então 46 vezes x vai dar 46x. Aí a gente passa para o outro lado. E aqui 161 vezes 3 vezes 32. Fazendo essa conta aí, multiplicando isso daqui, depois dividindo, a gente vai ter que 336 gramas de oxigênio. Ou seja, se 46 precisa dessa quantidade aqui, 161 vai precisar dessa quantidade aqui, ok? Então não tem muito segredo para fazer essas contas, não. É só você entender a pergunta e ver o que ela está pedindo, e aí as contas são relativamente simples. Principalmente, principalmente nesse caso aí, se a equação já está balanceada. Então a gente vai ver agora alguns casos gerais, né? A gente vai ver mais desse caso aí de massa, mas vai ver alguns outros casos também. Então vamos separando por pontos. Primeiro, quando o dado e a massa e a pergunta são expressas em massa, né? Que é o que a gente já viu agora e que a gente vai continuar vendo esses exemplos.
Vou separar assim por pontos para ficar mais fácil, porque alguns livros, alguns materiais tratam dessa maneira a descrição dos assuntos de estequiometria. Então, às vezes fica mais fácil para você estudar e organizar esse conhecimento aí por tópicos, certo? Vamos para esse exemplo aí. Calcule a massa de óxido cúprico obtida a partir de 2,54 gramas de cobre metálico, né? Então aí nós temos uma reação de oxidação. Veja, normalmente as questões elas dão a equação. Às vezes não, mas quando elas não dão, são equações relativamente mais simples. Então aqui nós temos a equação balanceada. 2 mol de cobre e 1 mol de oxigênio e 2 mol de óxido de cobre, óxido cúprico, né? Veja que eu coloquei esse 2 aqui porque eu tenho 2 oxigênio, então eu preciso de 2 oxigênio desse lado, certo? 2 vezes 1 vai dar 2. Naturalmente, eu vou ter também 2 cobre, portanto eu precisei botar um 2 aqui também para equilibrar os dois lados da equação química. Ok. Então, a gente tem 2 mol desse, produz 2 mol desse. Ok. A massa do cobre é essa aqui, ó, 63,5, certo? Então, 2 mol de cobre, né? Esse 2 aqui, ó, produz 2 mol de óxido cúprico, ou seja, 63,5 mais 16. Então, esse 2 aqui é esse 2 aqui, ó. E a massa vai ser a massa dos elementos, ó, 63,5, 16. As questões elas normalmente já dão a massa molar dos elementos, então não tem que estar decorando massa de ninguém, certo? Ok. Então, essa quantidade aqui, ó, produz essa. 63,5 produz 79,5, né? Vezes 2 cada um. A pergunta é, se eu tiver 2,54 gramas de cobre, quanto que eu vou produzir do óxido de cobre? Então a gente faz aqui, mesmo pelos extremos, ó. 2 vezes esse vezes x e esse vezes esse, certo? Fazendo isso e armando essa relação aí na equação de primeiro grau, a gente vai ter essa expressãozinha aqui. Então a gente faz 2,54 vezes 2 vezes 79,5 e aqui embaixo 2 vezes 63,5. Fazendo essas duas contas aí e operando essa divisão, a gente vai ter o resultado de 3,18 gramas de óxido de cobre, certo? Então com isso a gente faz, com essa relação, com esse tipo de relação de mol, né, e massa, a gente faz a quantidade de qualquer exemplo que a gente precisar, certo? Vamos fazer mais um para encerrar essa aula. Eu tenho aqui o ácido fosfórico usado em refrigerantes do tipo cola, né? Tipo Coca-Cola, por exemplo, é possível causador de osteoporose. Ele pode ser formado a partir da equação não balanceada. Aqui eu tenho a equação não balanceada, certo? Aí vem a pergunta. Partindo-se de 62 gramas do fosfato de cálcio e usando a quantidade suficiente de ácido sulfúrico, qual, em gramas, a massa aproximada de ácido fosfórico obtido, certo? Então, aí a gente tem as alternativas. Então, vamos para a pergunta, né? Deixa eu passar aqui. Então, a primeira coisa, a gente vai balancear a equação, certo? A gente tem aqui cálcio, fósforo, oxigênio, enxofre e hidrogênio. 4 elementos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é balancear a equação. Aqui tem um dado que a gente vai usar depois, que são as massas de cada elemento para fazer a relação aí de massa. Vai no balanceamento, a gente vai ter aqui os coeficientes 1, 3, 2 e 3, certo? Por que coloquei esses coeficientes? Porque eu preciso ter a mesma quantidade dos elementos em ambos os lados da equação, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 cálcio, eu preciso de 3 cálcio desse lado. Então, 3 vezes 1. 3 vezes 1 cálcio aqui, então dá 3 cálcio. Aqui eu tenho
2 fósforos, né? 2 vezes 1 dá 2. Eu preciso de 2 fósforos aqui, então eu coloco 2 aqui, ó. 2 fósforos. Tenho, por conta desse número que eu coloquei aqui, eu tenho 3 enxofre, então eu preciso de 3 enxofre aqui. Então eu coloco 3 aqui. E aí a gente vai fazendo cada elemento até finalizar. Beleza, a minha pergunta era a seguinte. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Ó, tenho a minha equação, eu quero saber se eu tiver 62 gramas desse fosfato aqui, quanto, e usando a quantidade adequada desse ácido, quanto em grama eu vou ter do ácido fosfórico, certo? Então, vamos lá. Equação balanceada, então, ó, fazendo a massa desse composto aqui, eu vou somar aqui, ó, o cálcio, cada um vale 40, o fósforo vale 30. Só deixando claro que eu estou arredondando aqui as massas, tá? Na tabela periódica a gente acha as massas com números com vírgula e eu aproximo para facilitar, só para questão de aproximação mesmo, mas vocês podem usar os números da forma que vocês acharem melhor. Ok, então, somando aqui os elementos, né, e com seus coeficientes aqui, eu encontro a massa do cálcio aqui para 310 gramas. E a massa do ácido fosfórico, que é o que eu estou interessado na pergunta, está aqui 98 gramas. Eu tenho, lembrando aqui, ó, 2 mol do ácido. Então, eu vou colocar o coeficiente 2 aqui, certo? Para deixar isso claro. Ok, então se 310 produz essa quantidade destacada aqui, se eu tiver 62, que é o que está me interessando, eu vou produzir quanto? X. Eu não sei, né? Então, fazendo aqui os meios pelos extremos, certo? Eu vou ter 310x igual a 12.152, que é a multiplicação disso aqui vezes isso aqui, certo? Fazendo essa continha aí, a gente vai ter que a resposta é 39,2. Então, 39,2, deixa eu voltar aqui, ó. Qual é a massa aproximada? 39,2 está mais próximo aqui do 39. Então, letra C, ok? Então a gente para nessa aula por aqui. Na próxima a gente continua fazendo mais alguns exemplos. Se der tempo a gente passa para uma outra relação. Mas vamos focar principalmente nos exemplos, ok?